Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Fit em Mim. Olha, antes de começar esse podcast, esse episódio maravilhoso com Camila Martins, você vai entender muito sobre estratégia, eu quero te convidar para se inscrever e conhecer a mentoria Mulheres de Sucesso. É uma mentoria focada para você, que é uma mulher que deseja crescer, ampliar e reorganizar os seus processos de crescimento através das emoções, da gestão empreendedora e principalmente dos relacionamentos. Como manter um network, como tratar das suas áreas de gestão. Então, vou te informar como é que vai funcionar. Você vem aqui no link desse vídeo ou desse áudio que você está assistindo e você vai se inscrever, vai ter todas as informações. As inscrições terminam esse mês de maio de 2022. Então aproveita até dia 24 de maio. Você pode se inscrever, vem com a gente, que vai ser sucesso. Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast Fit em Mim. Um podcast para você que quer empreender, que quer se conhecer e quer entender as emoções. Além de tudo, você quer ver melhor? Vem para cá, porque em todo episódio tem gente boa para você conhecer e aprender. Então hoje eu tô muito feliz. Não, presta atenção, tô muito feliz porque ela faz parte da minha história, me conhece, sabe das minhas doideiras, sabe quando eu tô triste, tá comigo, é mãe das crianças, que saudade da mãe das crianças. Hoje eu tô com minha esposa, nós estamos preparando esse podcast, já tem tempo, né, Cacá? Tem tempo que a gente tá tentando fazer esse encontro, mas acaba que nos desencontros do relacionamento e do trabalho, né, sempre foi meio que apertado, difícil, mas hoje nós conseguimos. Hoje, marcando história aqui no podcast, minha convidada e parceira, amiga, esposa e tudo mais, amante, Camila Martins, que vai se apresentar. Cacá, toma em casa, já se apresenta. O que você faz? Conta pra essa tropa aí que quer te acompanhar, que já te conhece. Então, eu sou Camila Martins, sou psicóloga, sou sócia proprietária daqui do Instituto Vitor Guedes e da Perfil, né, junto com o Vitor. Sou mãe, sou dona de casa, sou esposa, sou empreendedora, agora estou entrando no ramo dos empreendimentos, né? Amo cozinhar, amo música, enfim, sou Cantora. isso aí, sou versátil. Muito bom. Pegando essa versatilidade toda, vou contar algumas coisas aqui. Nós vamos sempre passar em alguns pilares, né, do empreendedorismo, da família. E nossa intenção aqui jamais é falar que nossa família é perfeita, porque não é. Nossa intenção aqui jamais é falar que aqui tudo em casa funciona, porque não é verdade, né, Cacá? Não. Volta e meia tem um DR, tem que ajustar a relação. A diferença é que a gente tem que ter DR saudável, né? Então é DRS. Tirando isso, muita coisa acontece. Mas vamos começar pela vida profissional, que depois eu vou te contar como é que nós nos conhecemos. Então, Camila, conta pra gente, num tempo atrás, sua primeira formação foi em quê? Em turismo. Em turismo. Então, Camilinha fez turismo. E sabe por quê? Camila, conta pro pessoal por que você fez turismo. Na verdade, eu fiz turismo, foi um pouco de falta de opção, né? Morávamos aqui em São Mateus, né? Na época. E quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer, eu queria fazer uma faculdade, né? Queria estudar, e falei, então você vai escolher um curso por aqui, porque você não vai, filha minha não vai embora não, né? Meu sogro muito brabo, com medo de perder as meninas. Aqueles pais de antigamente. Falei, tá certo, aí o que eu vou procurar aqui, né? E comecei a administração de empresa, mas não era meu negócio, não gostava, né, assim, do curso em si. Hoje, embora hoje eu acabo administrando aqui, né, o Instituto e a Perfil, mas eu percebi que não era para mim a faculdade, aquele curso, né? Uhum. E aí eu falei, vou procurar outra coisa. Foi quando eu pensei, né, no turismo. Embora eu sempre quis fazer algo na área da saúde. Minha vontade mesmo era ter feito medicina. Mas aí, assim, as oportunidades acabaram me levando para outros caminhos, né? Fiz a faculdade de turismo por esse motivo, porque era algo que me interessava aqui em São Mateus, já que eu tinha que estudar por aqui. E aqui tem a praia, tem Guriri, tem o verão. Então meu sogro um dia falou pra minha paz, Guriri vai crescer, Camila vai estar preparada. Aqui vai bombar. Camila começou, estudou, desenvolveu, foi e conseguiu. Presta atenção nessa história. Camila foi, estudou e conseguiu. Ela então virou gerente de turismo
na prefeitura municipal para cuidar do turismo. Então, peraí, vamos entender, a história deu certo. Deu certo. Deu certo. Certíssimo. Inclusive, hoje, como hobby, eu faço excursões, né? Ainda tem isso. Depois disso tudo, como hobby, faz excursão. Mas presta atenção, nem tudo que dá certo é o melhor para você. Não. Vou repetir, nem tudo que dá certo é o melhor para você. Porque na hora que tava dando certo, um dia eu cheguei, e namorando, tava noivo para namorando, aquela fase ali. Um dia eu vi Camila passando mal, dor de estômago, né? Camila, de vez em quando, é cheia das dores aí. Gastrite. E aí, Camila com gastrite, aquela coisa toda. Eu falei, Camila, o que você tem? Ah, não, estou com gastrite. No outro dia, dor de cabeça. No outro dia, isso. E eu falei, cara, isso não é normal. Tem uma coisa errada. E aí, quando ela foi pesquisar, era tudo de cunho, a maioria emocional. Psicossomático. Psicossomático. Hoje ela sabe, porque ela fez psicologia. Psicossomático. Eu já estava estudando para terminar. Eu falei, Camila, isso é psicossomático, tem que ver, vai no médico. E um belo dia eu cheguei, morando em Linhares. Eu já estava morando em Linhares. Morando em Linhares, na verdade, foi no primeiro ano de casado, né? No primeiro ano de casado. Camila já tinha casado. Fui morar em outra cidade, Camila morando aqui. E um belo dia eu cheguei e falei, Camila, me conta aqui, se você não fizesse turismo, o que você gostaria de fazer? O que você me respondeu? Aí eu falei, olha, algo na área da saúde, né? Ou medicina, ou psicologia ou nutrição. São ramos, cada um vai para um lado, né? Assim, mas tá dentro do mesmo eixo. Eram coisas que enchiam meus olhos, assim. E aí, pensando na medicina, ou um ou outro, eu falei, tá, e se você hoje pudesse escolher entre os três? Ela, talvez a medicina, mas a medicina vai ter algumas complicações, a nutrição tal, ficou a psicologia. Nessa hora, aquilo que eu fiz chama-se de orientação vocacional, porque eu fazia muito, né? Quando eu fui recém-formado naquela época, eu trabalhei na Faculdade de Pitágoras como orientador do SOEP, um centro de ajuda aos universitários lá. Então eu apliquei com Camila, dali, só para terem ideia. No início da minha carreira, eu já faço o que eu faço hoje. Eu já fazia o que eu faço hoje. Conversando com ela, aquela coisa toda, amor à primeira vista, vamos embora. Falei, Camila, toma a decisão. Então a primeira coisa que aconteceu foi que ela tomou a decisão de pedir para sair. Estava estabilizada, o trabalho tinha dado certo, ela chegou onde queria e ela teve que pedir para sair. E como é que foi, Cacá? Conta aí o dia que você teve que pedir demissão. Na verdade, eu pedi demissão, o Vitor nem sabia, né? Ele, como ele falou, né? A gente tinha 1 ano de casado, ele morava em Linhares, eu em São Mateus, a gente se encontrava só no final de semana. E aí, o Vitor sempre ficava assim, você não tá feliz, você não tá satisfeita, você tá adoecendo com esse trabalho, você tá adoecendo aí. Que tal você vir embora para Linhares? Vem morar comigo, a gente, né, já é casado, a gente, né... Primeiro ano, esse tempo todo separado, e eu resolvi ouvir aquilo que o Vitor estava falando e falei, realmente, né, eu vou dar uma chance para essa história, para mudar essa história, né? Foi quando eu fui pedir demissão. Vitor estava, na verdade, em Belo Horizonte, no mestrado. Eu pedi demissão, eu aluguei a nossa casa aqui em São Mateus, eu fiz a mudança, arrumei uma casa em Linhares, fui para Linhares. Quando ele chegou em Linhares, eu falei assim, ei, tô indo te buscar. Quando eu peguei ele, ele disse, você tá indo pra onde? Eu falei, vamos embora comigo ali, né? Aí quando ele entrou, ele falou assim, o que nossas coisas estão fazendo aqui? Eu falei, você não chamou pra eu vir embora? Tô aqui. Foi uma surpresa. Cheguei lá, a casa estava pronta em outro lugar, a Camila já tinha pedido demissão e entrou. E depois daquela surpresa veio a segunda, porque eu não estava dando aula ainda, estava na faculdade, tinha um curso de psicologia, eu falei, Camila, vamos começar? Detalhe, nós já tínhamos a primeira filha. Tava para ter Betina, né? Sim, sim. Betina, nós temos 2 filhinhas, uma chamada Betina e outra chamada Bela. Betina já estava ali naquele meio, Camila, não sei, falei, vamos sim, vamos começar a psicologia. E ela começou. Não pense você que no jogo da vida real é só assim, foi lindo, então o Vitor era psicólogo, sabia muito, não, foi treta, foi estudo, Camila chorava pra fazer prova, porque ela gosta de tirar 10, Camila não gosta de tirar 9, ela gosta de tirar 10. Então ela chorava, ela virava a noite toda estudando. E nessa foi. E Betina, nessa época, nós tivemos que. Assim, Betina tinha 9 meses. Foi muito sofrido, porque uma parte disso ela tinha que ficar na escolinha, muito tempo, integral. E não era, assim, era o que a escolha que a gente tinha na época, né? Betina foi pra estudar e passou. Camila, vou adiantar a história, formou. Então, depois de sair de turismóloga, o tema desse podcast hoje é de turismóloga
A a psicóloga. psicóloga. Quando ela virou para atender, ela formou, foi a família toda para formatura, foi massa. E eu falei, Camila, e agora? O que você vai fazer? Ela, eu vou atender. Então, como eu já tinha um pouco mais de experiência, eu falei, então vamos pensar no nicho. Então, não importa se você é psicólogo, fisioterapeuta, se você é da área de saúde, da área de mecânica, você tem que saber o nicho, você tem que saber para onde você vai. Eu fiz o segundo trabalho com Camila, que era qual é o plano de ação agora? Para onde eu vou, como eu vou atuar profissionalmente? Então, ela decidiu testar um pouco criança, depois nós descobrimos uma área que ela está hoje, que ela está muito bem, que é a área de relacionamento. Em cima disso, ela criou um método que eu quero que você explique agora, Camila, porque tem muita gente precisando de ouvir isso. Qual foi o método que você criou depois que você entendeu que sua área é relacionamento e não é só relacionamento de casal, é muito mais? Conta pra gente. Então, o método e você, né? A metodologia que eu criei é simples, ensinar para os meus pacientes, né, para os meus mentorados, que quando para o relacionamento dar certo, você precisa se sentir inserido naquele contexto, né? Se sentir parte fundamental para que dê certo. E aí eu sempre implico com a pessoa e questiono e faço ela entender. E você, o que você tem feito? O que você tem, né, buscado? Quais as diferenças que você tem trago para dentro do seu relacionamento para que você mude e através da sua mudança o outro perceba e sinta a necessidade também de mudar, né? E aí é uma metodologia assim bem ampla, né? Tem muitas coisas que para eu falar aqui ia ficar muita coisa mesmo, né? Assim. E a metodologia em você, vários casais passaram por ela e pessoas tiveram resultados impressionantes, impressionantes. E até Camila, se puder lembrar de um dos casos que ela até me contou ali, né? Nós dois psicólogos, então a gente conversa um pouco sobre alguns casos de uma das pacientes que chegou com questões com ela e com o esposo e não vestia roupa assim, não vestia roupa assado e no final disso ela ficou diferente. Conta rapidamente um pouquinho disso, Cacá. Na Para o pessoal verdade, entender que essa metodologia ela é muito séria. na verdade essa paciente ela chegou na clínica e falou assim, a primeira coisa que ela falou, você é a última chance que eu tô dando pro meu relacionamento. Eu vim aqui, eu tô buscando a terapia porque eu já tô na beira da separação. E aí nós começamos um trabalho, né? Fui mostrando para ela que era começar por ela, né? A começar em mim, né? Que ela precisava quebrar o coração primeiro, né? Deixar um pouco o orgulho, né? As coisas, enfim. E aos poucos ela foi percebendo muita coisa e foi mudando. Hoje ela fala assim, Camila, eu nunca imaginei eu usando esse tipo de roupa que eu tô usando. Eu nunca imaginei eu passando um batom. Eu nunca, sabe? Coisas simples do dia a dia. Eu nunca pensei em levar um café da manhã na cama pro meu marido. E foram coisas simples que eu fui mostrando para ela, né? Pontuando. E que hoje ela fala assim, gente, a mudança aconteceu de uma forma que tem hora que eu fico assim, olhando para o meu relacionamento hoje, olhando para o meu marido e penso, meu Deus, poderia ter sido bem fácil antes, né? E isso, é impressionante como as coisas acontecem. Tem muito resultado. E dentro dessa metodologia tem um ponto que eu gosto muito, que começou comigo, foi uma experiência minha, que eu passei para Camila e Camila aprimorou, chamado Dia do Nada. O Dia do Nada é quando você pega num dia, numa terça, numa quarta, qualquer dia que não seja aniversário, casamento, aniversário de nada, e você presenteia, você surpreende o outro na relação. E ali você começa a criar uma rotina de surpreender, né? E começou comigo quando eu fiz uma surpresa para Camila, fiz uma surpresa lá quando ela estudava, levei um buquê de flores. Aí esse nome apareceu por causa de uma amiga dela que falou assim: Ei, peraí, é aniversário de quê? Camila, nada. É dia de quê? Não, dia do nada. Aí ela virou e falou: então fica atento, que Vitor tá te traindo. Porque se ela tá te mandando flores, é traição. Foi e naquele dia me despertou a dar esse nome, Dia do Nada. Não precisa de nada para você presentear e encantar. E esse método tá dentro do E Você. Então, se você quiser conhecer, Camila depois vai deixar o arroba, entra no Instagram dela, vai conhecer a parte, que os atendimentos, como é que tá hoje, Cacá? É online e presencial, não é isso? Isso. Agenda lotada, mas o que a gente faz? Você entra na lista de espera, manda contato. Você quer melhorar seu relacionamento?
Porque aqui nós vamos falar de empreendedorismo, de emoções, mas nós vamos falar de você também. Não adianta você estar empreendendo, estar crescendo e o final da vida, o resto tá tudo ruim, né? Não vai. E interessante, né, nessa história aí, como a nossa mente ela é programada para trabalhar de uma forma fantástica, né? Assim, é muito estranho quando a pessoa recebe algo, quando a pessoa é surpreendido e o outro fica assim, "Ei, mas é dia de quê? É seu aniversário? Não, não é nada. Não, alguma coisa tem de errado aí. Ou ele te traiu, ele tá querendo se reconciliar. Não, gente, a vida é simples. E é tão bom você viver bem, né, com a pessoa que convive com você. É tão gostoso você ser surpreendido, não é? Então, se é bom ser surpreendido, também é bom surpreender o outro. É né? bom, é bom. E tem uma metodologia muito fantástica. E aí, avançando, Camila, então, de turismóloga para psicóloga, ela não se contentou. E me vendo, porque eu imagino, gente, casar comigo não deve ser fácil. Não. Não é fácil. Se eu fosse mulher e casasse comigo mesmo, é difícil, porque eu sempre tenho ideias novas. Eu sou aquele cara que incessantemente busca. Ela até fala comigo, caramba, Vitória, que eu até tenho dó de você incessantemente você tá buscando uma coisa. Você pensa num trem, em um dia a gente aqui numa reunião, ela falou bem assim, eu não dou conta de te acompanhar. Eu não acompanho o pensamento dele, gente. É muita informação, muita coisa e tal. E aí eu falei, ainda bem que eu casei com a mulher certa. Porque se fosse outra, não ia dar conta de mim. Não. E ela casou com o homem certo, tá? Sim. E aí teve uma coisa muito legal nessa história. Não se contentando vendo eu empreender, ela também empreende. Nós temos dois negócios, né? O Instituto, que fica sobre a minha gerência, que é cuidar das mentorias. Então, se você quiser fazer mentoria, entre em contato com a gente. Mentoria de gestão, mentoria de equipe, mentoria de negócio, expansão. Eu faço essas mentorias, além do consultório. E nós temos outra empresa que Camila faz o gerenciamento dela, né? Que ela não falou ainda, que vocês vão entender. Onde lá a gente trabalha com avaliações psicológicas. Cacá, ela quis empreender e nós estamos lá tocando, o negócio está dando muito certo. Explica um pouquinho o que a Perfil faz. Hoje a Perfil ela está situada, né, dentro de uma clínica de medicina do trabalho. Então lá nós avaliamos candidatos, né, para vagas de grandes indústrias, empresas, enfim. Demissão também, né? Nós avaliamos se aquele candidato ele está apto para ser demitido, né, psicologicamente falando. Confinamento, enfim. E também temos o setor de avaliação de porte de armas, né? Pela Polícia Federal, né? Enfim. Isso aí. E lá a gente faz um trabalho de avaliação psicológica. O tópico desse trabalho, e só pode fazer porque nós somos psicólogos, avaliação psicológica. Só que aí Camila não se contentou. Não se contentou. Ela parou e falou, Vitor, eu quero mais, cara. Eu vejo, eu acompanho tudo que a gente faz, nós discutimos. E toda segunda-feira a gente tem um tempinho para planejamento. Camila, no começo, quando eu conheci, ela não gostava de planejamento, estava tudo na cabeça. Hoje a gente senta, botamos nossas filhas juntos. Né? Passamos por um período agora de cirurgia de Bela, problemas com Betina. Não vem achando que você vê lá no Instagram só alegria, que aqui em casa é só momentos eternos de alegria. Tem também problema, tem também boleto, mas tem uma harmonia que faz com que isso melhore cada vez mais. Essa é a diferença. E aí Camila não satisfeita, falou, Vitor, eu quero mais. E um dia Camila cozinhando, eu falei, Camila, você tinha que ter um restaurante, um negócio, é boa de cozinha, porque ela tem uma herança genética de alimentação, a família dela, na família não, a avó, né, muito boa, foi merendeira, e ela antigamente a merendeira, não sei se você lembra, quem já estudou escola, né, pública, merendeira era aquela mulher que fazia o lanche, a merenda, não é igual hoje que você compra um saco de chips, era feito, né, com todo carinho, e você que tá ouvindo agora, que já estudou em alguns lugares aí, tinha uma merendeira, você comia um arrozinho, feijão, era café com leite, né? Dona Marlova, por aí vai. E aí, Camila pegou um livro de receita da avó dela de uns 30 anos atrás e falou, Vitor, eu quero empreender nisso aqui, eu amo cozinhar. Com isso, Camila, conta qual é o terceiro empreendedorismo que nós estamos falando. Primeiro psicologia, o quarto, né? Primeiro turismólogo, depois psicóloga, bem sucedida. Estamos falando da Perfil, bem sucedido, e agora vamos falar do quarto. Conta. Na verdade, é mais um bebê, né? Que tá chegando aqui. Nosso novo bebê, na verdade. Tá aí. Porque eu sempre fiz isso, mas pro nosso consumo e pros amigos, né? Então, assim, é a pasta de amendoim. Tá aqui.
Na nossa casa, todo dia de manhã, depois que nós mudamos de hábito de vida, a gente come uma pastinha de amendoim com uma banana, uma coisinha assada. Muito bom. E a pasta, e o grande problema aqui, é que a pasta que a gente comprava, a gente não gostava muito. Compramos uma vez. Camila falou, eu sei fazer isso. Um dia ela parou, fez uma matemática interna lá na cabeça e falou, eu sei montar essa pasta. E fez lá. Ficou muito boa, cara. Ficou muito boa. Foi, caramba, Camila, que... lindo! E aí, ela um dia falou, vou dar para algumas pessoas. Todo mundo que a gente dava esse potinho, nossa, queria comprar. E não tinha para comprar, né? E um dia a Camila falou, Vitor, acho que eu vou empreender. Eu falei, Camila, você tem que abrir um negócio disso. E aí nós criamos, a partir dessa ideia, com a força que a Camila tem, a pasta de amendoim Vó Ione Martins. E por que tem esse nome, Camila? Porque foi com ela justamente que eu aprendi a cozinhar. E quem é Vó Ione Martins? É a minha avó que era merendeira. A avó dela que era merendeira. E aí nós fizemos mais. Eu falei, Camila, eu quero dar um conceito para essa pasta, porque o primeiro linha de produtos serão as pastas, né? Vão ser vendidos para todo o Brasil, presta atenção, todo o Brasil. Nós estamos preparando já uma página, você pode comprar pelo Instagram, vai ter logística de entrega. Então você que está ouvindo agora, fala, Vitor, eu gosto muito disso. Manda uma mensagem aqui pra gente, manda lá na pasta, nós vamos passar o Instagram também. O interessante, né, Vitor? Na verdade, a gente já vinha conversando sobre a ideia, né, de estar levando para mais pessoas, né, esse produto, essa pasta, porque sempre que a gente sai em viagem ou que a gente vai a algum lugar, a gente leva de presente ela, né, pro dono da casa, enfim, pros amigos. E todo mundo fica assim, mas eu queria comprar, eu queria ter, eu queria. E eu falei, não, tá na hora agora dessa pasta virar um negócio. E interessantíssimo, gente. Eu lancei a pasta semana passada. Hoje nós estamos no dia 9 de abril, pra você ter ideia. Eu lancei semana passada. Eu já mandei pastas para Vitória. Mandei 20 pastas para Vitória. Sexta-feira. Eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que quer ser representante da pasta lá em Linhares. Nem contei para Vitor, tô contando agora de primeira mão. Acabei de receber uma mensagem. Já tem pontos de venda aqui em São Mateus esperando pra gente colocar. Para fazer um lançamento. Colatina tá esperando a pasta. Então, assim, graças a Deus, aqui no Espírito Santo, ela já tá começando a rodar. Vai rodar o Brasil todo. Eu tô com clientes em Portugal que estão querendo. E sabe por que nós estamos falando da pasta? Não é para falar que nossa pasta é boa, não. É para dizer o seguinte: estamos cada vez mais aprimorando, buscando as melhores maneiras de venda, as melhores maneiras de entrega, as melhores maneiras em casa. Porque aqui em casa, santo de casa faz milagre sim. Faz milagre sim. Volta meio Camila de tão DR. Pô, Camila, ensina pros outros, você não faz. Aí Camila, pô, Vitor, ensina pros outros. Falei, não, mas cada vez que a gente vai melhorando, vai aprendendo, santo de casa faz milagre sim. Sabe o que é interessante? Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas por que né, já é psicólogo, já tem empresa, já tem isso, ainda quer mexer com pasta, pelo amor de Deus, né? Então, arranjando trabalho, quer ficar milionário, quer ser... Aí. Mas sabe, Vitor, vocês, né, que o Vitor já sabe dessa história. Ninguém sabe por detrás do bastidor, né? Ninguém sabe o que nós passamos e o que nós temos enfrentado desses 2 últimos anos para cá, não só com a história da pandemia, mas com todo o contexto da mudança de vida que nós tivemos com a chegada de Bela, né? Acho que é a primeira vez que eu estou expondo isso aqui para vocês. Eu nunca falei, mas a nossa filha Bela, com 6 para 7 meses, eu percebi que ela estava parando os movimentos, né? Parando de evoluir da forma que ela deveria estar se desenvolvendo. E um dia eu comentei com o Vitor, falei assim, Vitor, eu tô percebendo que Bela não tá desenvolvendo conforme a idade dela. E aí Vitor falou assim, não, isso pode ser coisa da sua cabeça. Eu falei assim, olha só, quando eu estava na faculdade de psicologia, eu me debrucei, né, no desenvolvimento infantil, porque a minha primeira intenção era atender só criança. E aí depois eu desisti quando eu fui, né, para a prática dentro do hospital, que eu vi o sofrimento das mães com as crianças e aí aquilo doía em mim, porque eu também era mãe. Então eu desisti de atender criança. Mas eu aprendi muita coisa. E quando eu percebi que Bela tinha parado de levantar as perninhas, de mexer os braços, quando eu percebi que eu colocava Bela
por exemplo, no sofá, numa posição, e daqui 3, 4 horas eu voltava, ela estava na mesma posição, eu falei, tem algo de errado com Bela. E aí eu corri, fui buscar, descobri o que era. E nós descobrimos que Bela tem um cisto no quarto ventrículo. E esse cisto obstruiu o líquido que vai para a coluna, né? E deu uma hidrocefalia nela, né? E aí a nossa vida virou, assim, uma loucura, né? Eu acho que a palavra meio que é essa, assim, de verdade. Virou uma loucura. A Bela já passou por 2 cirurgias, faz acompanhamento neurológico, enfim, fisioterapia. E é uma criança que requer necessidade, ela tem necessidade, né, da mãe ou de um cuidador próximo dela ali mais tempo do que uma pessoa ausente o tempo todo. E aí eu comecei a pensar o que eu posso fazer para também continuar ajudando na finança da casa, né? Mas que eu consiga diminuir um pouco o tempo na clínica, na perfil, no instituto, enfim, e ficar um pouco em casa também mais perto de Bela. E foi aí que começou, todo mundo, né? Eu quero sua pasta, me dá um pouco de pasta, me dá pasta, faz pasta. Eu falei, por que então isso não virar um negócio e eu poder ficar mais perto das meninas, né? E foi aí que surgiu a pasta Vó Ione Martins, né? Enfim, eu acabo me emocionando ao falar, porque é a tentativa de estar mais perto e cuidar melhor e tratar melhor as minhas filhas, que hoje todas duas necessitam da gente, né? As duas têm necessidades neurológicas. Então, foi aí que surgiu mais esse bebê aqui, a pasta de amendoim. Vó Ione. E detalhe, para fazer isso andar mais, olha que loucura. Vendeu tudo que a gente já tinha. E ninguém sabe dessa história, porque nós não vamos sair por aí contando. Primeiro porque eu quero que a pessoa compre porque ela sente qualidade. Não porque tem pena da gente, a gente nem precisa disso, né, Cacá? E aí, segundo, porque deu um boom de venda e nós tivemos que fazer uma compra de estoque novo. Cara, eu tô muito feliz. Mas por que tem esse nome? Porque eu quero que você, que tá comendo essa pasta, que vai pedir pra gente, manda aqui pra nossa lista de espera. Eu quero, vai ser gostoso e tal. Você tem experiência, talvez, se você tem uma experiência boa com sua avó, que nós tivemos, né? Eu ainda tenho uma avó viva. Se você resgatar isso, já vai ser brilhante para você. Quando você comer nossa pasta, você vai lembrar que existe uma experiência linda com sua avó. Se você não teve vó, você vai ser representado por essa pasta também. Não tem aquela comida feita no fogão de lenha? Não remete à família, ao aconchego da casa, lembra, né, o tempo de estar com os avós, com comida da mãe. Essa é a intenção da nossa pasta. E é justamente isso que traz. Ele traz aquele sabor de fogão a lenha, aquela... Enfim, essa é a nossa finalidade. Trazer para você aquela delícia da infância. Isso aí. A emoção, a memória afetiva. E com isso, estamos lançando então um produto novo que todos os potes, todas as linhas ali vai ter o nome dos nossos avós. Cada sabor tem o nome de uma avó. Então tem a sabor com canela, pasta de amendoim com canela, tem o nome de uma avó. Isso. A pasta de amendoim, então nós colocamos vó Ana, vó Elza, que é minha avó, vó Zumira, que é a avó de Camila, vó Rita, que é a avó das meninas, que é a minha mãe. Por quê? Porque nós queremos trazer um ambiente mais familiar, para quem gosta, para quem quer se nutrir melhor, para quem quer comer bem, para quem quer se cuidar. Então, lembra, nós estamos falando aqui de superação, de mudança, de crescimento. Com a história de Camila eu aprendo muito com Camila, assim, ela é muito visionária. Tem hora que aconteceu uma coisa, né? Porque tem hora que a gente fala assim, parece que é tudo milagroso. Não, vou contar um fato. Os potes, os frascos da pasta acabou. Todos acabaram. E aí, para comprar isso, foi uma luta, teve que ver representante, achando que é só assim, milagre. Não, representante, liga, negocia, transporte, logística. Camila já tava assim, vou pegar um carro e vou lá, porque eu não aguento esperar, Vitor, eu não aguento esperar, porque é ansiedade. Eu sou impaciente, tá vendo quero um negócio, pra ontem. Preciso logo. Eu falei, calma, Camila, calma. Eu fico lá, calma, vamos planejar, vamos fazer aqui. E aí, no dia que nós vamos fazer degustação para algumas pessoas, nós botamos uma... Eu falei assim, Camila, tem que fazer uma coisa tão artístico que vai superar a pasta. Então o pote tem que ter uma amarração bonita, ele tem que ser bonito para a pessoa ter uma experiência com isso. E aí a Camila também é artesã, então ela é muito boa de criar essas coisas. Ela criou um carinho que fez isso e aquilo. Cara, quando a gente chega para apresentar para alguém, as pessoas se admiram do pote.
Então eu brinco que é do pote ao sabor. Tudo impressiona. Camila, então conta pra gente qual a mensagem que você deixaria para quem quer empreender, para quem tá querendo crescer, para quem quer jogo da vida real, é mãe, tem filho, ou é solteiro, ou tá em busca, não importa o estado que tá. O que você diria para essa mulherada, para os homens e mulheres que estão querendo avançar? Eu gosto muito de falar uma coisa com minhas pacientes. O tempo de miar acabou. É hora de rugir. Então, acredite, é a hora de vencer. Vai pra frente com toda a garra. Coloca no coração de Deus, que é o que eu sempre faço. Tudo que eu faço, primeira coisa, tá no meu coração, eu tiro do meu coração e coloco no dele. Se eu perceber, através da palavra, através de sinais, Deus fala com você, tá? Que caiu no coração dele, eu enfrento a tempestade que for. Porque eu sei que depois vem a calmaria, que depois tudo dá certo. O sonho, quando é sonhado sozinho, é uma coisa. O sonho, quando é sonhado com Deus, é sempre sucesso. Muitíssimo obrigado você que está aí. Toda quarta-feira, lançamento do podcast Fita em Mim com vários convidados. Mulher de sucesso está vindo aí. Beijo! Tchau! Tchau!